Bom, gente, que bom poder estar aqui de novo. Hoje eu trouxe mais uma pessoa que eu conheci de uma maneira inusitada e aprendi. Ela me ensinou a amá-la de paixão, né? É bom deixar isso bem claro, que todos nós dois somos casados e os respectivos cônjuges já sabem disso, né? Desse amor fraterno que nós temos. E é muito engraçado porque, assim, eu lembro quando eu dando aula na Trevisan de compliance, a Sandra me encontrou na sala dos professores e me perguntou assim, Oassi, o que é compliance? Aí eu não podia perder a oportunidade de chegar e falar assim, compliance vem do verbo to comply. Ela olhou para minha cara com aquela cara de ué, assim, esse desgraçado tá me zoando, né? E eu falei assim, calma, não é assim que funciona, calma. Na realidade é estar em conformidade. Ela falou assim, conformidade com o quê? Eu falei assim, vamos lá, você é coordenadora do curso de gestão tributária. Quer mais compliance que gestão tributária? Está em conformidade com inúmeras leis, regras, decretos, instrução normativa, medida provisória, sabe Deus quantas regras tem? E ela falou assim, menino, então já faço isso. Exatamente, você já faz, só que você não sabe que tem esse nome, né? Então, foi assim que a gente acabou conversando tudo, e nessa brincadeira ela acabou me convidando para dar aula no curso dela, que era a coordenadora, né? E de lá para cá a gente só afinou a nossa intimidade e amizade. Mas antes, eu preciso aqui apresentar um pouco de quem é Sandra Cabral, né? Por exemplo, ela é uma advogada, pós-graduada em gestão empresarial, é mestre em semiótica, tecnologia e educação, consultora de impostos indiretos há mais de 30 anos, coitada, né, essa senhora, né? É coordenadora da Escola Fiscal da Unicescom, ela é coordenadora do MBA Tributário e Controladoria e Contabilidade em São Caetano do Sul, do curso de Planejamento Estratégico da Trevisan, palestrante da Trevisan, da Universidade de São Caetano do Sul, é palestrante da Escola Superior de Advocacia da OAB, do Sindiconte de Campinas, da Associação de Empresas Contábeis em Dayatuba, da Unisal, Universidade Salesiana Campinas. Ufa, tá difícil aqui, mas acho que até o fim da gravação eu termino. Palestrante do INPG, textos publicados aí e a coautora, né, autora do livro ICMS e IPI, nós vamos falar sobre isso já já, coautora do livro Guia de Impostos Indiretos, Guia Prático de Substituição e Antecipação Tributária. Eu não consigo nem fazer o recolhimento, ela já quer falar de substituição e antecipação. Nós vamos perguntar isso já já para ela, porque está doido, né? Ela tem aqui 118 respostas sobre ICMS. Eu vou fazer uma pergunta que não tem resposta para ela, para ser a pergunta número 119. E o guia de ICMS, né? Olha só, vocês querem saber onde ela está? Olha aqui, SM Cabe Treinamentos, né? O canal dela no Facebook, com os livros, né? Olha lá, tá vendo? O livro era sem respostas, já colocou mais 18 respostas, porque o pessoal perguntou e ela teve que atualizar o livro. É assim que a gente faz com os livros, né? Então, quem quiser consultar, ela está lá no Facebook. Aí, eu peguei o LinkedIn dela aqui, ó, tá vendo? Sandra Cabral, capacitar profissionais na área fiscal, advogada, mestre em semiótica, professora de pós-graduação em gestão tributária, né? Olha só, se não me engano, acho que amanhã, hoje, né? Amanhã deve ter um treino, um webinar gratuito dela sobre créditos fiscais do ICMS, permitidos e vedados. Olha só, eu não faço a mínima ideia do que são os permitidos quanto os vedados. Depois eu vou perguntar para ela também. Quem sabe eu comecei a entender alguma coisa. E aí, tem aqui também, olha só, né? Vai ter um treinamento online de substituição e antecipação tributária, tá lá no Simpla, tá? E aí eu estava fazendo uma pesquisa sobre o nosso convidado e eu achei engraçado, que eu não achei no currículo dela, que ela é professora também da ESP, né? Da Escola de Especialização de Manaus, do Amazonas, onde ela deu aula de compliance tributário e planejamento fiscal para a turma do MBA, do primeiro MBA de GRC da região norte, lá no Amazonas, né? Depois eu vou cobrar dela isso. Aqui, olhando também, achei ó, School and College Listing. A SM Cabe Treinamento de São Paulo, alguns vídeos. Falei, pô, será que tem bastante vídeo? Vou te contar, olha só.
É o tal do café com Sandra Cabral, café com ICMS, café com IPI, café com ISS, café com não sei mais o quê, café com substituição. Gente, é coisa pra caramba, bastante coisas para vocês olharem. Eu fiz questão de buscar isso, porque ela tem conteúdo. E uma pessoa com conteúdo precisa estar aqui com a gente. Então, eu vou minimizar agora e vou deixar a Sandra Cabral se apresentar para você. Sandra, obrigado por aceitar essa minha loucura. Eu falei para você que vinha surpresa, você não acreditou, a gente pesquisa, Pois é. tá vendo? Então, Olha, e antes de eu me apresentar, olha só, eu peço desculpas por não ter colocado a divulgação, porque foi em junho, meu amigo, né, que eu dei aula lá para a sua pós-graduação. Mas olha, tá tão corrido, desculpa. Sem problema nenhum, Sandra. Você sabe que eu vou perder a amizade, mas não vou perder a piada. Então, fica tranquila. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Você deixou o povo lá apaixonado por você. Estive com ele esse final de semana. O povo todo falando de você. Falei assim, olha, amanhã tem gravação com a Sandra Cabral. Sério? Vocês vão falar sobre o quê? Você, sei lá, picanha no forno. Lógico que é sobre tributo, né, gente? Vocês estão brincadeira. O pessoal de lá, é o que eu falei para eles mesmo, falei até para o Leonardo, num pequeno áudio que eu mandei para ele. Você sabe, né, se nós que estamos na área acadêmica há muitos anos, em alguns momentos a gente se sente desmotivado, né, por uma série de questões. Não que a gente espere a todo momento a glória, a honra, mas às vezes a gente se sente meio desanimado. E essa turma em especial, eu disse para eles, vocês realmente conseguiram levantar a minha vontade, dar um novo gás, que eu estava precisando mesmo de um novo gás. Então, e Deus sempre providencia essas oportunidades para mim, sempre, sempre. Sempre que eu peço para Ele, Ele vem e me socorre. Por isso que eu já te agradeço também por isso. Então, Sandra, é interessante porque, assim, ontem eu estive com eles tiveram aula de cultura organizacional e ética com o Adilson Souza. Eu vi com o Adilson. E eu entrei lá porque ele convidou algumas outras pessoas, eu entrei para dar as boas-vindas, falar um oi, aí aconteceu. No final da sexta-feira, eu fiquei com eles das 6 até as 7h30 da noite participando da aula. E ontem eu entrei às 9 da manhã, fiquei até 12h30. É só rapidinho, eu vou lá rapidinho. Dá um oi. Acabei participando, eu tinha me preparado para fazer a caminhada. Aí eu falei assim, a caminhada que se dane, vou participar, porque estava muito legal. O Adilson fez muita gente chorar ontem, né? E cada aula, cada final de semana que tem uma aula lá, eu recebo um áudio do povo emocionado. Por quê? É um pessoal que tem uma necessidade, eles são carentes desse tipo de coisa, e quando a gente leva pessoas, né, do teu porte, do porte do Adilson, vem mais gente por aí, que vai dar aula lá com eles, tudo, eles ficam emocionados, porque, assim, é um final de semana pesado, não é fácil, né, mas, é maravilhoso poder levar ensinamento para quem está afim. Eu falo que eles estão afim. Eu falei para eles, o curso só é o que é por causa de vocês, né? Falei isso também, falei isso para o Leonardo. Porque, como eu coloquei aqui, vou até colocar aqui, porque a Sandra, ela tem, na questão da capacitação, a sua missão. Eu conheci a Sandra capacitando pessoas, óbvio que ela tem. Eu até vou deixar bem claro aqui, gente, nós vamos falar sobre algumas coisas de impostos, porque se a gente for falar, teria que ser um programa de uma semana, sem interrupção, sem biopausa, né? Sem nada, porque não vai parar, e assim, quando a gente acha que está entendendo, o governo vai lá e muda, e a gente vai ficar tudo louco. Mas se alguém depois quiser, procura a Sandra aqui, no LinkedIn, Sandra Cabral, tá bom? Tem aqui, o Instagram da Sandra Cabral, ICMS, né? Procura ela que ela pode te dar um suporte, seja ela na capacitação, seja na consultoria, tá? Então, é uma pessoa da minha inteira confiança,
amizade, admiração. Mas Obrigada. vamos lá, Obrigada, deixar essa parte agora só do love, vamos levar o que interessa. Vamos. Me fala uma coisa, o seguinte, eu fiquei vendo lá no seu material da sua aula, você falou sobre classificação dos tributos. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em fazer classificação dos tributos? Fala para nós, Sandra, por favor, você que é a nossa Master Blaster Association disso. O nosso sistema tributário nacional é o concurso. Então, assim, o sistema tributário, quando se fala de tributos no Brasil, eu não falo só de imposto, né? Nós temos 5 espécies tributárias: os impostos, as taxas, contribuição de melhoria, as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Lógico que no mundo empresarial eu tenho mais contato com os impostos, e aí os impostos são da esfera federal, estadual e municipal, e as contribuições sociais. Então, estas 2 espécies tributárias estão mais ligadas à atividade empresarial, né? Se eu sou um prestador de serviço, eu tenho as espécies tributárias que exigem o meu pagamento. Se eu sou comércio, eu tenho outras espécies tributárias. Se eu sou indústria, ou se eu sou importador, eu tenho outro universo tributário. Por isso, a confusão que todos nós, mesmo aqueles que estão na área, todos nós temos dificuldades. E uma outra coisa que eu acho muito importante, quando se fala de tributos aqui, e isso já vai uma crítica construtiva para os profissionais, para os professores que lecionam em instituições de ensino superior, quando se fala de tributos no Brasil, só se fala em imposto. E não é só imposto, a gente não tem só imposto. Então eu chamo o ACE de Sandra, porque todo mundo só conhece a Sandra, ou chama a Sandra de ACE, porque todo mundo só conhece o ACE. E não é assim. A gente tem que chamar os tributos pelo seu nome certo, porque senão eu estou ensinando errado. Então, e aí vem uma pergunta, né? Que justamente por esse canal falar sobre compliance, por que o compliance tributário demanda tanta dedicação? Porque não é uma coisa simples. Aqui eu tenho que fazer uma pausa, né? Às vezes eu brinco com a Sandra, quero deixar bem claro aqui, que as pessoas às vezes ficam, não sei o quê. Eu vejo as lives dela falando sobre ICMS, substituição tributária, nós vamos falar sobre isso, já vou perguntar isso para você já, né? E aí, às vezes, eu falo, por exemplo, Sandra, você está tendo um troço, porque você não está falando coisa com coisa, porque é tanto código, é tanta regra, né? E ela ri desse jeito comigo, fala assim, se você é terrível, assim, Sandra, desculpa, né? Cada um no seu quadrado, né? Ainda bem que nessas horas eu pergunto, né? Eu tinha um ditado no Banco ABC que eu falava assim, eu não conheço tudo, mas eu conheço quem conhece, então eu procuro as pessoas nessas horas, porque, Sandra, te juro, eu lembro quando a gente estava discutindo, né, o curso lá em Manaus, né, que você falou assim, nossa, e o pessoal falou assim, calma, tem que entender que cada lugar tem sua especificidade, né? Por isso que a gente fala que o compliance tributário demanda de dedicação. Explica um pouco para que as pessoas entendam como que é difícil, né? Porque cada estado, cada município, cada região tem um tratamento diferente. E a gente é consultor, a gente é professor, mas a gente não é o mago das informações, né? Explica um pouco para o povo por que é tão complicado, por que a pessoa precisa se dedicar para isso. Olha, eu, antes mesmo até de falar da própria tributação, o que eu venho identificando ao longo desses anos de treinamento empresarial é o seguinte: dentro da própria organização, existem os seus nichos e que ninguém sai do seu quadradinho. Então, é o pessoal de compras que não fala com o pessoal da área fiscal. É o pessoal da área de contabilidade que não se dá com o pessoal da área fiscal. É o pessoal da área financeira que também não está afim de se relacionar com os outros departamentos. Então, já começa a nossa dificuldade por esse ponto. Parece que dentro
da organização dentro da empresa não são, como hoje nós estamos falando, em colaboradores. Parece que cada um por si, Deus por todos. Eu não vou me interessar pelo trabalho que o fulano está desenvolvendo, então eu deixo ele lá e eu fico com o meu aqui. Né? Então, a complicação já começa aí, né, meu amigo? Esses nichos dentro da organização, e você sabe muito mais do que eu, porque você não fica só no ambiente fiscal, contábil, você pega a empresa como um todo. Eu pensei que só eu sofria com isso. Eu estou rindo aqui, porque eu falei assim, não é possível que na área fiscal também sofra isso, né? Nossa Senhora. Pois é. E é o que você falou. A minha atuação profissional, eu sou ICMS. ICMS, PISS, mas com mais ênfase, né? Um dos tributos mais encardidos, eu sempre falo para o meu aluno em sala de aula, um dos tributos mais encardidos é o ICMS. Né? Então, assim, ele é um tributo da esfera estadual. E é como você disse, cada estado, apesar de nós termos uma legislação de alcance nacional, depois cada estado vai colocar a cerejinha no bolo. E é isso a dificuldade. Por isso que você pode, quando você me chamou para lecionar lá para o pessoal do Amazonas, eu falei, meu Deus, eu não conheço assim com profundidade Zona Franca de Manaus, Essa foi a minha preocupação. Então, porque eu também não, que eu já falei, ó, vou deixar bem claro que fique bem isso para todo mundo. Então, é só escrever um negócio aqui que eu já vou te fazer uma pergunta. Tributária, beleza. Vai vir pergunta aí, calma. Como nós não temos chat hoje, é só eu que sou seu chat aqui. Eu sou o chat, né? Conhecido como chato sem o chat, né? É assim, Sandra, eu tenho falado para as pessoas assim, a gente quando trabalha com esse processo de compliance, controles internos de risco, eu tenho falado para as pessoas que quem tem que entender do negócio é quem está lá na ponta. A gente vai dar um direcionador, a gente vai dar um suporte de como estruturar o processo para ele. Mas, por exemplo, se eu tenho um cara que é contador lá na Zona Franca de Manaus, desculpa, meu amigo, você tem que entender o que é o tributo, como você faz. Eu posso te ajudar a melhorar o teu processo interno, conforme, porque assim, o modelo, o método é igual para todos os estados. A diferença é a tributação, uma regra específica, e é nessa hora que a gente consegue fazer um trabalho mais próximo. Porque eu falo assim, eu cheguei à conclusão que eu não sou obrigado a conhecer todas as legislações, tudo, porque senão, Sandra, nós vamos ficar loucos. Tem regra para fazer a regra. Sabe? Então, eu falo isso para as pessoas que a gente conhece, né? Às vezes em grau macro algumas coisas, mas assim, quando é para aprofundar, vamos estudar, vamos ver aquilo, qual a aplicabilidade. Por isso que eu falei para você, né? Para assim, Sandra, entenda o seguinte, a questão macro, você tem um domínio, a questão vai ter uma particularidade local, e a pessoa que venha até você e te explique, a gente consegue desvencilhar, né? E foi assim que você acabou conversando com o povo lá, não foi? Foi. É verdade. Inclusive, tinham alguns alunos em sala de aula, eu não vou falar nomes para, né, assim, não, que os outros não fiquem, assim, não se sintam menosprezados, mas eu tive um aluno lá que o camarada entendia muito bem da Zona Franca de Manaus e dos canais, de como que dava aquela tratativa específica, e sim, ele, assim, muito respeitosamente, ele dizia para mim, olha, Sandra, aqui a regra para esse assunto é assim, assim, assado, porque é o que você disse, a gente sabe do macro, mas a particularidade é quem está no estado. E eu aprendi com você, aprendi com você. A primeira linha de defesa, gostei disso. O cara que está lá na linha de frente, ele tem que dominar o negócio dele. Agora, se ele não domina, então eu, como segunda linha, eu vou ter que ajudá-lo a melhorar o processo. Agora, cara, eu não consigo fazer magia. E é muito importante que as pessoas entendam isso, e os profissionais, e vou dizer, muitas empresas agora, Sandra, com o pandemônio, né, que foi a sequência da pandemia,
né? Porque, na verdade, era pandemia, agora virou um pandemônio, porque agora ficou todo mundo aí desesperado com tudo que surgiu. E muitos profissionais de compliance se viram reféns do que ele não sabia, porque eles não conheciam a empresa. Porque eles só olharam anticorrupção e lavagem de dinheiro. Eles esqueceram que existe contabilidade, que existe o financeiro, que existe o tributário, que existe TI, e que existe RH, e que existe o próprio negócio. Então, faltou isso, porque vai saindo medida provisória, sai regra para cá, sai regra para lá. Não é que nem hoje. Hoje eu estou pagando a DAS, a minha DAS que o governo prorrogou, a que era de abril, que era para pagar em maio, ele prorrogou agora para julho. Então, o mês de junho que eu faturei, e aquela veio junto agora, e se eu não tenho dinheiro? Como fazer um planejamento tributário, que é o que eu falei para você lá no curso. Fala para eles que planejamento tributário se faz com melhoria de controle interno. Quanto mais você dominar o teu processo, melhor vai ser o planejamento. Né? Com certeza. E aí... no que diz respeito ao ICMS, né? No que diz respeito ao ICMS, que depois a gente pode falar um pouco mais, a carga tributária, se eu não conheço o meu fornecedor e se eu não conheço o meu mercado local, eu posso achar que eu estou ganhando, mas na verdade você está perdendo. E eu vou deixar você na tela ainda. E é interessante porque as pessoas, às vezes, elas... Né, com essa questão da pandemia, houve alguma alteração no que tange essa questão dos controles dos impostos, dos recolhimentos? Mudou alguma coisa? Entrou com medida provisória ou não? Ou eles mantiveram os prazos de pagamento normal? Como eu conheço mais o ICMS, eu sei que nos tributos federais, o governo deu postergação de prazo de recolhimento, concedeu o incentivo fiscal, concedeu prorrogação de entrega de obrigação acessória, mas, particularmente, ICMS, o Estado de São Paulo não adotou de forma generalizada nenhuma redução de carga tributária, nem postergação de entrega de obrigação acessória, nem diminuição de alíquota, muito pelo contrário. O Estado de São Paulo, e é lógico, né, se a gente sabe que o Estado também depende de arrecadação para ele propiciar serviços públicos, a gente até entende, né? Mas o Estado de São Paulo não deu trégua nem em fiscalização. Eu tive alguns clientes que falaram, Sandra, eu estou em fiscalização, e o fiscal está pedindo urgência em tais e tais documentos fiscais, e a gente está em home office, sabe? Então, assim, regra geral, aqui em São Paulo, nós não tivemos muito sossego. Sim, não houve, né? Aproveitando aqui, que eu já quero... Sandra, me explica um pouquinho para mim, vai, porque eu sou uma pessoa ignorante do saber. O que é uma substituição tributária? É quando o cara levanta a plaquinha na beira do campo e vai falar, sai o centroavante do zagueiro central. Eu não sei, Sandra, me explica um pouco, pelo amor de Nossa Senhora. Eu prometo que eu nunca mais vou falar que você está tendo um troço quando você explicar isso nas suas lives. Eu prometo, ó. De coração. Olha, live. Olha, não se sinta menosprezada, amigo. A gente está vendo tanto esse negócio de live, de webinar, que a gente nem sabe mais o nome dos amigos, né? E hoje é dia do amigo. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada. Isso é uma homenagem para todos os nossos amigos que não podem estar aqui hoje conosco, tá? Nossa, é porque a gente tem bastante, né, Arce? Graças a Deus. Tem os inimigos também que me forçam a ter amigos, para poder abraçar a causa junto. Mas nós estamos juntos. Deixa. Mas não se sinta menosprezado, não, porque explicar essa substituição tributária, para mim, lógico que estou na área e tenho livros escritos, aparentemente fica fácil, mas não é o entendimento fácil para quem está iniciando, né? Porque o ICMS, ele é um imposto da categoria tributo, né? Um imposto que tem realmente muita particularidade, porque existem muitos fatos geradores.
Eu pensando só no fato gerador, circulação de mercadoria. Então, eu imagino o seguinte, a cadeia econômica de um produto qualquer, ela vai se iniciar pela indústria ou pelo importador, e regra geral, esse importador e esse industrializador, eles vão vender para o próximo da cadeia, que normalmente é o atacado ou distribuidor, e que normalmente esse distribuidor vai vender para o varejo, e esse varejo normalmente vendendo para o consumidor final. Se você pensar nessa cadeia econômica e pensar, por exemplo, num produto que é muito consumido por todos nós, refrigerante, Você cerveja. quer falar de bebida, cerveja. Não, mas tudo bem. Porque hoje está calor aqui em São Paulo, né? Hoje está calor. Hoje tá. Então, Mas não posso beber então porque tem que gravar aqui, tem que estar ação, né? pode. Exatamente. Nós não podemos beber ontem, não podemos beber ontem, porque hoje às 2 horas a gente tinha gravação. Então, né? Mas vamos supor essa cadeia econômica. Fabricante, atacado, varejo, consumidor final. Imagina se o Estado tivesse que fiscalizar todo mundo envolvido nessa cadeia econômica. E a gente sabe de todas a criatividade que a cadeia econômica tem para não pagamento do tributo. Então, o que o Estado, né, Estado como poder político, o que ele inventou para manter a arrecadação? Isso já não é de hoje. A substituição tributária não é uma técnica de tributação nova. Para alguns produtos, ela tem mais de 30 anos. Então, o que o Estado ou os estados criaram para garantir a arrecadação? Olha, nós vamos criar uma técnica de tributação em que o primeiro da cadeia, ele vai pagar o seu ICMS, que nós chamamos de ICMS operação própria, e o ICMS que seria devido pelos demais componentes da cadeia econômica. Então, esse primeiro da cadeia paga o dele e paga o ICMS que seria devido pelo atacado e pelo varejo, e é lógico que ele paga, mas ele joga no preço. Ele diz assim, ó, eu fiz a parte que o governo determinou, mas toma que o filho é de vocês. É isso que, em tese, seria a substituição tributária. É uma ferramenta que garante a arrecadação, que tenta minimizar a sonegação e que faz com que o Estado gaste menos na fiscalização do contribuinte. É isso. Então, simples assim. Tranquilo, tá sossegado. É uma coisa tranquila de você mapear isso, você entender isso, né? E já que você está falando de substituição, né? Já que você essa semana essa semana, né, que você tem um treinamento de substituição e antecipação tributária, não é isso? Isso, dia 23 e 24. Isso. E o que é antecipação tributária? Porque a substituição eu já sei, que eu vou substituir, vai passando, alguém só nega, daqui a pouco ninguém recebe nada, mas tudo bem. E a antecipação? A antecipação, eu só digo que existe antecipação tributária nas operações interestaduais. Então, vamos imaginar o seguinte, eu, contribuinte, estava aqui no estado de São Paulo, fornecendo para a cadeia econômica aqui do estado de São Paulo, e eu pensei assim, puxa vida, mas aqui dentro do estado, o meu produto tem substituição tributária. Quer saber de uma coisa? Eu vou sair de São Paulo. Porque eu saindo de São Paulo, quando eu fornecer para São Paulo, eu não vou ter que pagar, eu, né, que seria o fornecedor que estaria fora do estado, eu não vou ter que pagar substituição tributária e o meu preço vai ficar mais competitivo. Ótimo, só que o estado de São Paulo disse assim, ah, é? Você quer fugir aqui de dentro de São Paulo para fugir da substituição tributária? Pois bem, eu sei que você vai fornecer para quem está aqui dentro do estado de São Paulo.
Então, a antecipação tributária é o quê? Operação interestadual, e o estado fornecedor, né, em que está o fornecedor, não tem protocolo com o estado de São Paulo. Então, não tem substituição tributária nessa operação interestadual. O estado de São Paulo impõe ao comprador, que está aqui, a exigência do pagamento da substituição tributária. Não houve na operação interestadual, mas se eu estou comprando de fora do estado e o produto aqui dentro tem substituição tributária, na entrada no meu estado, eu tenho que pagar a substituição tributária, que nós chamamos de antecipação, pela cadeia econômica que vai existir aqui dentro do estado. Então é assim, Assi, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu querer sair da frigideira e pular direto no fogo. Não tem escapatória. Para quem está na relação dos produtos sujeitos à substituição tributária, não tem muito o que fazer. É o que você falou. Tem que conhecer a legislação para tentar mitigar, para tentar impedir, para tentar autuação. É só você conhecendo a legislação, conhecendo os seus fornecedores, conhecendo o seu público, para você tentar fazer uma conformidade. Porque não tem jeito, amigo. Isso é legislação. Eu sei, sabe por quê? E foi interessante você falar, que você tocou no assunto, né? Que o pessoal de compras não fala com o pessoal da área de logística, que não fala com o pessoal da área de estoque, não fala com o pessoal da contabilidade, com o financeiro. E é interessante isso, por quê? Porque assim, a gente vê às vezes, tá? A empresa fazer uma operação e ninguém conversar. Já aconteceu comigo, tá? Que eu estava no cliente, eles fizeram lá uma operação e eu falei, você conversou com o contador? Eu falei assim, por quê? Você tem que saber se pode fazer. Eu falei, mas não pode. Eu falei, não sei, preciso conversar com o contador. Aí eu fui ver o que eles estavam fazendo, o código KINAI deles não permitia fazer aquilo. Aí quando eu brinco na sala de aula que às vezes o código KINABO é porque quando você não olha o KINAI, vira um KINABO, entendeu? Aprende mais uma, então, KINABO. O código KINABO, porque é quando você transforma a sua empresa numa empresa de agronegócio, porque você arruma pepino, abacaxi, nabo, né? Porque os caras fazem as coisas sem perguntar se pode, se está dentro do teu estatuto, se está registrado na Receita Federal, sabe? Então, se está registrado no município, se está registrado no estado, aonde vai fazer a transação, né? E por isso que eu falo que essa questão do compliance tributário, eu estou voltando até aqui, que ele demanda dedicação, que nem, por exemplo, você trabalha com ISS também, né? Trabalho. Eu lembro que quando eu abri a minha empresa, eu tinha aberto ela num outro município. Aí, quando o Estado de São Paulo falou assim, ó, se você prestar serviço aqui, você vai pagar o ISS de São Paulo, eu falei, então traz esse troço para cá. Porque eu vou ter que pagar aluguel lá, para poder deixar o endereço lá. Eu vou ter que recolher 2% lá. E o restante aqui, desculpa, então faz de uma vez. Né? Pois pois é, eu tive inclusive, né, uma colega minha que a origem dela realmente foi num município vizinho aqui em São Paulo, por conta de umas particularidades que ela tinha, e ela tinha realmente prestação de serviço naquele município, porque ela atuava fortemente naquela região. Quando ela quis mudar aqui para o município de São Paulo, o município de São Paulo estranhou e disse assim, por que você estava lá e agora você está mudando para cá? Eu quero ISS de lá porque você estava fazendo planejamento tributário lá. Olha o absurdo. Olha o absurdo. E isso porque ela realmente, ela tinha uma atuação profissional naquele município que tinha uma carga tributária menor, mas ela escolheu iniciar lá e ficou mais de 5 anos lá na região. Depois ela falou assim, eu acho que agora eu vou mudar para São Paulo, porque, como você sabe, a gente tem uma exposição melhor quando você diz que a sua sede é São Paulo.
Então, nessa mudança de endereço de lá para cá, o município de São Paulo questionou, falou, opa, por que você estava lá? Eu vou querer o ISS de lá. Ó, absurdo, Assi. Sim, eu sei. E essa questão da arrecadação, não adianta. O município ele quer arrecadar, ele vai arrumar todos subsídios e artifícios para poder fazer arrecadação. Né? É que nem eu. Eu estou com essa empresa no Simples Nacional. Aí eu presto serviço em Brasília, eles me deduzem o ISS lá. Pois é. Entendeu? Então, cada Por isso que aí, ó. Cada lugar tem uma mesma maneira de tratar o Simples Nacional. Pois é. Eu já também fui surpreendida, né? Porque, assim, já ouviu aquela expressão, né? Óbvio, casa de ferreiro, espeto é de pau. Não, é de churrasco. Já cheguei com o espeto, é de churrasco. Não é nem o pau que a gente só pega aquela varinha mesmo. Não é nem madeira muito boa. Aí, há uns anos atrás, eu falei assim, teve um sindicato em Campinas que falou, professora, a senhora vem dar um treinamento para nós aqui? E aí, como você sabe, né? Tenho certeza que o seu aluno já perguntou assim, professor, o senhor só dá aula ou trabalha também, né? Então, a gente que vive no mundo acadêmico... Eu sou narcotraficante também, já que é para falar bobagem, né? Aí, né, nós que somos da área, a gente vive num turbilhão. Aí o pessoal falou, professora, a senhora vem aqui? Eu falei, vou, lógico, fui lá, não sei o quê. Aí cheguei aqui em São Paulo e emiti minha nota fiscal, porque a minha sede é aqui em São Paulo. Aí, dias depois, o financeiro de Campinas ligou para mim e falou assim, professora, a senhora tem o cadastro aqui no município de Campinas? Eu falei, nossa, não tenho. Ele falou, ai, professora, eu vou ter que reter o seu ISS aqui, porque a senhora não tem o cadastro, eu vou ser obrigada a fazer a retenção, e eu, como a minha empresa é aqui em São Paulo, tive que me conformar para pagar também o ISS aqui. Sim. Ó, casa de ferreiro, espeta de pau, amigo. Então, só que aí o que aconteceu? O pessoal falou, não, vem aqui para Brasília e faz o cadastro aqui para você não ter essa retenção. Só que aí eu tenho que passar um dia lá, porque não vai sair na hora, porque é um... Aí eu tenho que me hospedar, tenho que comprar passagem para ir até lá, não pode ser representante, tem que ser alguém da própria empresa para fazer isso. Meu contador, se eu tiver que pagar para ele, vou eu mesmo, né? Já que é para viajar, viajo eu, certo? Então... Aí eu teria que ir lá, fazer isso, demorar 2 dias, passagem aérea, mais hospedagem para isso, tudo. Aí eu pensei bem, pô, quanto que eu faço isso? É uma vez por semestre? Um abraço. Se fosse uma coisa que se tornasse rotina, bom, aí agora vale a pena se cadastrar, porque, né, é uma questão de planejamento tributário, que entra nessa questão do planejamento tributário. Como pagar menos imposto dentro da lei? Precisa avisar as pessoas, dentro da lei, está em compliance, né? E é importante isso, porque às vezes as pessoas, elas não entendem até onde vai as ramificações da empresa dele. Eu estou falando isso? Porque tem umas fotos suas que às vezes você posta no Instagram, você tem colocado, às vezes, não lembro se é no LinkedIn, mas eu acho que é no Instagram, ou até no Face, se não me engano, quando você coloca saudade das aulas presenciais, porque essa pandemia te deu saudade das aulas presenciais, porque você tem aquela lousa enorme e você vai fazendo gráfico, daqui a pouco vai assim, gente, ela está ensinando a desviar imposto, porque é um gráfico do caramba, eu fico preocupado ali onde mapear, onde sai de imposto desviado, né? Porque a tua forma de você explicar, você é tão apaixonada pelo que você faz, que a gente sente isso, todo mundo sente isso. Você começa a desenhar aquilo, olha, vem aqui, vai para cá, tem um gráfico, vai saindo. Aí você vai fazendo o caminho das pedras, você cria lá um fluxograma do imposto, né? Até chegar quando aquela pessoa pergunta assim, aí dá para sonegar? Assim, então, desde quando eu comecei até aqui, dá. Só depende muito da sua honestidade, né? Porque essa questão primordial, né? Sandra, me fala um pouquinho sobre, não precisa falar nomes, tá? Não precisa entrar, só conta o milagre, o santo faz que nem eu só conta o milagre, o santo é oculto, né? Porque, assim, as pessoas às vezes não te procuram para pagar menos imposto,
Mas, assim, não da forma mais, dizer assim, da forma mais Elisão, lúdica. eles não querem elisão tributária. Eles querem praticar a sonegação mesmo. Sim. E fala um pouquinho para as pessoas, o que é elisão? Porque às vezes o cara pensa que é um elis muito grande, o elisão, né? Não é isso? Eu com as minhas A piadas agora. elisão, Aí a Gina quer morrer comigo. Assim, você não consegue falar sério? Assim, calma, isso aqui é um programa de entrevista. Eu estou entrevistando a com pessoa. certeza. Tá? Sonegação a gente já sabe como que fazer. E elisão? O que seria elisão? Porque as pessoas precisam entender um pouco disso, que elisão fiscal é conhecer melhor o teu processo e fazer de uma forma adequada. Explica um pouquinho do seu modelo mais lúdico. O que é uma elisão fiscal? A elisão fiscal, a elisão tributária, nada mais é do que o planejamento tributário. É eu buscar economia tributária do meu negócio diante de um cenário de legislação posta para a minha atividade empresarial. Então, eu tenho que olhar para o meu negócio, o meu produto ou o meu serviço, olhar para o meu fornecedor, que às vezes, se aproveitando, então, alguns pensam assim, eu vou, comprador, né, normalmente, comprador chega e fala assim, eu encontrei um fornecedor que é XYZ, ele é porreta, tem o produto, tem o preço legal, mas ele vai vender sem nota. Nossa! Amigo, amigo, como é que você vai colocar isso dentro do seu estoque? Como é que depois vai sair dinheiro da sua contabilidade para pagar um fornecedor que não tem documentação fiscal que sustente a saída desse dinheiro do caixa? Então, eu falei assim, o povo confunde um pouco. Economia, gestão, administração requer eu abaixar a cabeça e seguir a legislação. É isso que é planejamento tributário, é conhecer o meu fornecedor, o meu público e a legislação que cerca, que disciplina a minha atividade empresarial. E é lógico, dentro disso, ganhando dinheiro. Uma atividade empresarial que não vai em busca de lucratividade. Mas eu só consigo isso seguindo a legislação, que me disciplina. Você sabe que quando eu fiz o mestrado na PUC, o meu orientador foi o professor Roberto Quiroga, do escritório Matos Filho e Nossa. Quiroga. Você imagina? Aí, a disciplina dele era planejamento tributário. Eu falei, caramba, se eu não fizer a disciplina do meu orientador, o cara vai achar que eu estou de brincadeira, né? Então, eu estava fugindo de algumas coisas, porque eu também, poxa vida, né? O Securato, por exemplo, me chamou. Por que você não está na minha disciplina de mercado financeiro? Eu falei, Securato, eu trabalho no mercado financeiro há muito tempo. Sou auditor do troço. Você não quer que agora eu venha fazer aula disso? Para mim, não vai me trazer uma novidade. Eu falei, não, mas eu preciso de alguém para me substituir nas aulas. Não era para assistir, era para substituir, entendeu? Mas tudo bem. E aí, que honra, hein? Ó, que honra. Você vê só que coisa maravilhosa, né? Porque às vezes ele tinha algum problema e só põe você dá aula para mim, eu tô tranquilo. Que bom, né? Ainda bem que a família Securato gosta de mim, ó. É maravilha, né? Dá só para ver o que está aqui atrás, né? Ó, os livros, está tudo aqui, ó. Nossa. Né? Bom, voltando aqui. Aí eu lembro que o Quiroga chegou para mim na aula, o professor Quiroga, né? Falou assim, Wassi, você que é o dito, conhecido especialista em controles internos e compliance, isso eu estou falando de 2008, né? Eu ainda estava iniciando nisso, mas já estava com a cabeça um pouco mais, né? Qual a melhor forma de fazer planejamento tributário? Eu falei assim, não pagar errado. Já é meio caminho andado. Falei, como assim? Eu falei assim, professor, eu vou dizer para o senhor o seguinte, se as pessoas tivessem a noção como elas interpretam errado a legislação,
como as pessoas retêm nota fiscal na gaveta e às vezes a gente deixa de recolher o imposto no prazo porque a nota não chegou. Ah, mas não é tudo eletrônico? Assim, tem lugar que tudo é eletrônico, mas também some também. Né? Some o físico, some o eletrônico, tudo. Né? Erro de processo, pessoas que não conhecem o que estão fazendo e fazem bobagem. A pessoa que, por exemplo, vai comprar um produto importado e não saber que o produto importado não tem similar no Brasil, ele pode se beneficiar do crédito do imposto. Mas para isso ele tem que se cadastrar junto aos órgãos reguladores para poder se beneficiar. Isso aí eu sei, tá vendo? Eu estou aprendendo, eu estou ficando bom. E aí o cara não faz isso, e aí depois ele não consegue se creditar. A empresa às vezes não está habilitada para fornecer o serviço, ele tem um desconto, mas ela não emite nota para aquilo, ou ela está numa categoria de imposto diferente. Ele olhou para mim e falou assim, rapaz, eu só perguntei para você como fazer planejamento tributário, não precisava dar aula no meu lugar. Falei, cara, desculpa, mas assim, é maior que eu. Faz sentido isso que eu falei para você? Que às vezes os grandes problemas que você encontra, às vezes, é que falta de processo, melhoria de controle interno dentro das organizações? Faz. É o que nós começamos a falar, não é? Às vezes tem o comprador, eu sempre falo o comprador, mas não é que esteja achincalhando o profissional, é que, regra geral, tem essas dificuldades, não é, Assi? De comunicação. Então, o comprador vai, e ele, lógico, a função dele é comprar bem, é comprar com o melhor preço. Só que, às vezes, ele encontra um fornecedor que está fora do estado de São Paulo, é um simples nacional, fala, nossa, eu encontrei um preço super legal. Só que quando chega o produto aqui no estado de São Paulo, ou eu tenho que pagar diferença de alíquotas, ou eu tenho que pagar a antecipação tributária, e o que ele teve de vantagem financeira nesta compra, perdeu com a carga tributária. Então, é difícil. Nós voltamos ao início da nossa conversa. As organizações, regra geral, né? Elas estão em nichos dentro dela, são profissionais que não são valorizados, pegando o gancho do meu profissional, assim, que é da área fiscal. O profissional da área fiscal que está lá no faturamento, ele não tem o preparo adequado. Me parece, né, pela minha experiência, parece que o gestor da área fiscal fala assim, olha para a cara, olha para a feição de uma recepcionista, que eu não estou menosprezando a recepcionista, olha para ela e diz assim, você tem jeito para atuar na área fiscal. Vai lá, emite nota fiscal, está tudo eletrônico, é só apertar no botão F não sei o quê, que a nota fiscal já vai sair. E não é assim, né, Assi? Sim. É bem isso, Sandra. É bom você falar isso, porque assim, até eu falei outro dia, o cara conseguiu um desconto de 6% no valor do produto. Aí, quando chegou a nota, o cara estava no Simples Nacional, ele perdeu 12%, porque o cara não fazia recolhimento de ICMS. Aí, cadê o crédito ICMS? Além do mais, eu perdi o crédito ICMS, então aí você tem que cobrar do cara que ele deu desconto para compensar o crédito ICMS. Desculpa, meu amigo. Falta gestão. Essa entender melhor com quem você se relaciona, né? É isso. Eu quero vantagem financeira, ok? Vou comprar de um Simples Nacional, que atenda toda a legislação, mas eu abri mão da vantagem tributária, que é o crédito. Porque não dá para ganhar em todas as pontas. Ou eu ganho numa vantagem financeira, ou eu ganho numa vantagem tributária. Sim. E a falta de conhecimento na gestão causa isso. Então, às vezes, é o que eu, às vezes, cobro das pessoas. Por exemplo, você sabe que
eu enxergo em clientes, eu tenho um cliente meu que o cara da contabilidade, eu fiz ele escrever políticas e procedimentos de gestão tributária federal, estadual e municipal. Nossa. Você, amigão, hoje você está aqui, amanhã você não está mais, e ó, eu, como sou conhecido como mensageiro da desgraça, ou língua preta, às vezes eu falo as coisas, e acontece, adivinha, o contador saiu, ele pediu demissão. Aí quem entrou no lugar, se não tem aquilo escrito, faz como? Vai ficar gritando São Longuinho, me ajuda a achar arquivinho, né? Em volta do servidor, São Longuinho, não dá, né, Sandra? A Não gente, dá, a gente amigo, até não se dá. diverte com isso, mas aqui é porque nós estamos batendo um papo. Mas a coisa é séria, as pessoas não entendem que é continuidade do negócio. O processo dele tem que ser, quanto mais ele conhecer, menor serão os riscos, menor serão os impactos, porque assim, aí ele consegue fazer o tal da elisão fiscal, que às vezes o cara acaba se tornando sonegador por desconhecimento da regra. Pois é. Só aproveitando, olha, isso foi, como você fala, língua preta, essas coisas assim, fez lembrar. E, ó, há muitos anos atrás também, eu estava dando um treinamento para uma associação de concessionárias de uma determinada montadora. E eu gosto muito de legislação, né? Então eu vivo estudando legislação. E eu estava falando lá de substituição tributária sobre veículos, óbvio, né? Era uma associação de concessionárias e eu estava abordando um determinado tema. E nesse treinamento tinha muitas concessionárias de vários estados. Aí eu falei, ó, isso aqui tem que fazer assim, assim, assado. Expliquei. Aí um dos participantes falou assim, isso nunca aconteceu comigo. Eu falei, ó, mas isso é legislação. E olha, não sou língua preta, e nem fui eu, hein? Nem fui eu. Tempos depois desse treinamento, esse mesmo participante ligou para mim e falou assim, olha, professora, se identificou, né? Porque já fazia muito tempo. Olha, professora, eu estou recebendo uma fiscalização sobre o ponto que a senhora levantou. Primeira coisa que eu falei, não fui eu. Não fui eu. Eu até conheço alguns agentes fiscais, mas, ó, não fui eu. E exatamente isso. O camarada estava acostumado a fazer errado, mas por desconhecimento da legislação. Mas ele fazia errado. E aí foi surpreendido. Tributação são 5 anos, meu amigo. Sim. 60 meses que o fiscal pode chegar e falar, ó, você fez errado, e eu não quero saber se foi por culpa, se foi por dolo, se você fez intencionalmente, ou se você fez sem a intenção. Eu não quero saber, ó, tá aqui a parte do Estado. O fiscal, ele como atividade administrativa plenamente vinculada, ele não pode fazer vistas grossas para essas irregularidades, por mais que ele veja que foi sem intenção de sonegar, tá? Mas ele tem uma atividade administrativa plenamente vinculada. Ele tem que autuar. E depois o contribuinte vai ter que se defender. Sim, mas isso é uma verdade, Sandra, sabe por quê? As pessoas não entendem a questão de processo, tá? Eu falo muito sobre controle interno, eu falo sobre gestão de risco, e isso que você está falando é subsídio para que essas pessoas entendam que quanto mais domínio você tiver do teu negócio, da sua atividade, melhor vai ser o seu processo de gestão tributária. O seu compliance tributário só funciona quando os processos internos são muito bem conhecidos e administrados, né? E é isso que eu sempre ponho como base. Sandra, tem uma limitação aqui, eu falaria com você por dias, tranquilamente. Eu também. Mas eu queria que agora você desse o seu recado final para todo mundo que nos assistiu. Pode falar onde te encontra, suas próximas lives, treinamento, webinar, tudo que você está fazendo, fica à vontade, o canal é seu. Ai, obrigada. Em primeiro
lugar, Assi, eu queria agradecer muitíssimo a você por ter se recordado de mim num dia tão especial, que é o Dia do Amigo. Nós realmente temos uma experiência, uma vida muito longa, acadêmica, profissional, a gente se ama muito mesmo, a gente se respeita muito, eu aprendo muito com você e eu tenho certeza que um pouquinho do que eu sei eu consigo transmitir para você também. Eu estou aí nas redes sociais, você já fez a divulgação do meu Instagram, do meu LinkedIn. Eu tenho essa semana, pela minha empresa, né? Minha empresa SM Cab Treinamentos, eu tenho agora, no dia 23 e dia 24, um treinamento online, né? Infelizmente, nada pessoalmente, sobre substituição tributária. E também no sábado, dia 25, eu terei também um treinamento aí, né, no nosso mundo acadêmico, sobre substituição tributária, sobre as práticas fiscais. Então, vocês realmente vão me encontrar. Eu sou uma apaixonada pela área fiscal. Como todo aluno me pergunta, eu não trabalho, eu só dou aula. Outro dia, eu lembro que já passei por isso também. Professor, o senhor não trabalha não? O senhor só dá aula? Eu falei, não, eu sou narcotraficante também, porque eu trabalho com lavagem de dinheiro, fraude, corrupção. O cara olhou para mim, sério? Eu falei, não, gente, eu trabalho com prevenção. É que eu sei fazer, eu só não estou afim, mas que eu sei fazer, eu sei, né? Então, é muito interessante isso. Mas, Sandra, quero agradecer demais essa oportunidade, né? Aqui foi só para dar sabe, um start para as pessoas, para elas entenderem o tamanho, e isso porque nós falamos só sobre ICMS e ISS, né? Tem os outros também, tem PIS, COFINS, tem IPI, tem um monte de coisa. E esse ambiente, ele é muito complicado, mas assim, eu quero te agradecer demais, né, por essa oportunidade, né? Então, aqui hoje, gente, eu estou chegando aqui ao nosso Marcos Assi Convida, foi Sandra Cabral, tá? A nossa convidada, a nossa parceira, a nossa amiga. Agradeço demais, Sandra, essa oportunidade sua, né? Foi muito bom, né, poder estar aqui com você e a gente vai se conversando por aí nesse mundão afora. E esperamos que todos nós consigamos superar esse momento, né, que a gente brinca sobre pandemia, pandemônio, essas coisas todas. Mas, assim, é uma situação que a gente também precisa ter um pouco de alegria para isso. Eu sei que não é fácil, né? A nossa vivência, tem amigos nossos que estão aí com projetos interrompidos, e a gente tem que se reinventar dentro dessa questão. Só não deixa os alunos chamar você de veinha high-tech. Outro dia um aluno me chamou de veinho high-tech, ele está fazendo DP até o resto da vida dele, só porque eu estou na tecnologia. Eu falei, não, não, agora você vai fazer DP até o fim da sua vida, só por ter me chamado disso, né? Porque a gente tem que se reinventar. Não, mas, me chamam de, olha, já falei, me chamam de rainha do ICMS. Eu falo, cuidado, porque rainha vai se lembrar da rainha Elizabeth, e eu não tenho nem a metade da idade dela. Olha lá, hein, Assi? Não, mas é pela a forma do conhecimento que você tem, um respeito muito grande que todos têm por você. Eu falo com todo mundo a seu respeito. 3 ou 4 pessoas falam mal de você, mas eu não dou atenção. Você ainda tem só 3 ou 4. Eu tenho mais um monte que fala mal de mim, mas eu estou na fase da vida, eu também não me preocupo mais, tá? Mas o importante é que alguém está falando da gente, né? Se é bem ou mal, que fale da gente. Mas é muito bom estar aqui com você, agradeço demais. Gente, obrigada. Quem quiser, procura a Sandra Cabral no LinkedIn, ó, Sandra Cabral, né? E tem o Instagram dela aqui, ó, Sandra Cabral ICMS, tá bom? Ela tá lá com os vídeos, e vira e mexe, ela tem lá o café com ICMS, que ela já põe 18% no café. Quanto que é o ICMS do café? Alíquota. Ó, fica para uma outra, porque uma coisa é a alíquota, outra coisa é a carga tributária. Então, deixa para a próxima. A alíquota, quanto que é a alíquota do ICMS no café?
Eu acho que é 18%, mas deve ter redução de base de cálculo. Tá vendo? Aí tem que entrar, tem que procurar ela nos cursos que ela vai ensinar a fazer esse troço aí todo. Então, isso aqui só foi deixar aquela chama, ó, pá, né? Para todo mundo, né? Então, gente, ó, colocando aqui, foi mais uma vez Sandra Cabral. Agradeço a todo mundo pela oportunidade. Sandra, fica um pouquinho aí que nós vamos finalizar aqui. Gente, obrigado. Agradeço por vocês. Agora entra o meu momento youtuber, né? Dá o seu like, gostou? Curtiu? Quer saber mais informações? Põe aí nas descrições. Quer saber sobre mais alguma coisa? Quem sabe, de repente, o assunto, eu chamo a Sandra aqui de novo, ou eu te indico a consultoria dela, quem sabe você procura mais informação. Mas nós estamos aqui para isso. Nós queremos tornar esse canal o maior canal da comunidade de governança, controles internos, riscos e compliance, para que você possa aprender com todos os profissionais que vêm até aqui com a gente. E, ó, vem coisa boa por aí. Vem startups essa semana, vem comitê de auditoria, e nós vamos trazer mais gente para poder movimentar aqui. Nós vamos falar sobre gestão humanizada. O negócio está firme. Gente, curta, participe com a gente. Sandra, esse é meu momento YouTube. Eu fico maravilhado com esse momento aqui, ó. Que eu pareço um YouTube pedindo like, pedindo essas coisas todas, mas é assim que a gente tem que fazer com que a gente possa divulgar o trabalho da gente. Gente, um beijo, Sandra, um beijo a todo mundo. Muito obrigado, gente. E aí, ó, mais uma vez, chegamos ao final do Marcos Assi Convida com Sandra Cabral. Muito obrigado.